E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito especial. Eu adoro a participação dela aqui em nosso programa, que sempre traz informação que nos deixa melhor, né? Doutora Camila Cândido, especialista em estética facial. Eu adoro quando você vem aqui em nosso programa, porque eu fico curiosa para saber qual é a nova oportunidade aí para nos deixar melhor ainda, né, doutora? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda mais uma vez. E hoje, nossa pauta, nós vamos falar de fios de sustentação, doutora. Sim, os queridinhos, né? São queridinhos mesmo. Na realidade, eu, usando a minha experiência com estética, eu passei a ouvir falar dos fios por agora. Eu acredito que é uma técnica que se tornou acessível e mais usada. Não tem tanto tempo assim, né? Pode ser uma técnica antiga, mas ela deu uma modernizada, é isso, doutora? Sim. Na verdade, os fios de sustentação, né, existem vários, né? Tem os absorvíveis e os não absorvíveis, né? Hoje em dia se trabalha mais com os absorvíveis, que são os de PDO e os de PLLA, que é a polidioxanona, e o ácido polielático. Então, os não absorvíveis é o que usavam antigamente, que é os fios de ouro, os fios búlgaros, os fios russos, né? Já está ultrapassado, diríamos assim? Já está ultrapassado, caiu em desuso, né? Porque quando coloca os fios, ele faz a sustentação, ele não reabsorve e a gente continua envelhecendo. Entendeu? Aqui o processo de queda continua. O processo de queda continua e ele não vai adaptando a anatomia, né, característica da idade. Então, os fios que são os reabsorvíveis, que são os mais utilizados, que é os de PDO e os de PLLA, além deles darem essa sustentação, claro, com um efeito menor de tempo, né? Mas ele também faz o tratamento, que é o estímulo do colágeno. A doutora falou com tempo menor, porque o corpo ele absorve, então, em média de quantos meses, assim? Exatamente. Vai depender, isso aí é individual, né? A questão Cada organismo é diferente, tudo depende também de como está o seu corpo, né, doutora? Exatamente. Cai naquela mesma situação. Mas ele tem aí uma média de durabilidade do efeito em torno de 6 meses. Porque tem uma diferença na durabilidade do fio e na durabilidade do efeito, né? O paciente, ele quer saber a durabilidade do efeito. O efeito é o lifting que a gente causou se for com os fios de tração, porque depois a gente tem os de tração e tem os lisos, né? Entendi, eu sei que tem essa diferença, cada um com o seu propósito, né? Seu objetivo. Exatamente. Então, o efeito dele vai ficar aí em torno de 6 meses. Em torno de 6 meses, você diz aquele lift, aquele... O efeito dele, Entendi. Exatamente. Agora, a reabsorção total do fio, ela demora aí em torno de 1 ano. Mas o bom do caso dos fios de PDO, né, no caso, que é a questão que ele é um tratamento também, né, doutora, pelo que eu entendi, o que a doutora está nos passando. Não é só a questão da aparência, da atração, do lifting que ele proporciona, mas ele ao mesmo tempo está tratando, porque ele produz o colágeno, ele estimula a produção de colágeno? Exatamente. A polidioxanona, ele já é um material feito de colágeno, né? Então, quando a gente faz a inserção, se for os fios com as garras, né, que fala que são os espiculados, ele vai causar essa tração e com essa tração ele vai causar um efeito inflamatório. Então, a gente vem, o organismo vem para fazer essa recuperação e faz o estímulo do colágeno. Se for os lisos, que não tem essas garras, que não causam o efeito lifting, eles são os fios utilizados para efeito preenchedores, né? A gente usa para preencher olheira, suco nasogeniano quando já está muito profundo, marionete. E então, eles vão fazer esse efeito preenchedor e o estímulo do colágeno. Então, eles são tratamento. Entendi. Nesses casos dessa nova tecnologia dos fios de PDO, no caso agora, ou de... PLLA. PLLA. Exato, é o ácido polielático. Ele, no caso da tração, ele produz o colágeno pelo um processo inflamatório, então, doutora? Ele produz o colágeno pelo material, né, que é a polidioxanona
ou o ácido polielático, que eles são bioestimulantes, né? Mas além disso, pela tração, né, pela garra, por aquele efeito inflamatório, também ele vai fazer o estímulo de colágeno. Doutora, quando fala em tração, fala de fios, a pessoa fala, nossa, vai inserir um fio aqui na minha pele, a pessoa fica, nossa, será que é um procedimento muito doloroso? E aí a pessoa já corre lá na internet, vai dar uma olhada, então você encontra de tudo. Doutora, dói esse procedimento? Como é que funciona o antes e o pós? Olha, eu preciso ser justa, né, em falar que há alguns pacientes que relatam que fizeram com outros profissionais e sentiram dor. Nossa. Eu posso garantir, afirmar que os meus pacientes não sentem dor, né? É um procedimento que usa anestesia. Exatamente. A gente usa anestesia tópica antes de colocar a anestesia injetável. Então, a gente faz a técnica da injetável todo o local onde vai passar o fio, né, profundidade correta. Então, assim, é um procedimento que as pacientes que fazem até brincam comigo, né, e falam que colocar o fio é melhor do que fazer um botox. Olha que eu entendo. É o que elas querem dizer. Mas, doutora, no caso, a doutora gosta muito desse procedimento? É um procedimento que a doutora gosta de associar a outros? Amo. Os resultados do fio é maravilhoso. Desde que bem indicado, entendi, né, pra... Cai naquela mesma situação, você tem que ter indicação. Tem que ter indicação e tem que ter... não é só a indicação clínica de flacidez, né? A gente precisa, o paciente precisa ter ancoragem, né, óssea para colocar o fio e durar e ter o efeito. Porque a gente ouve muito falar, coloquei o fio, não gostei, não vi resultado, não levantou nada. Porque o rosto do paciente não tinha as características ideais, não tinha ancoragem do zigomático, né, do ângulo da mandíbula, o planejamento, né, que vai ser executado, que a técnica que vai ser colocada, tudo isso faz diferença para o resultado dos fios, né? Então, assim, eu amo porque... todos os resultados, assim, eu procuro fazer a melhor indicação possível. Não é um tratamento muito barato aqui no Brasil, né? Porque entendi, aqui no Brasil o produto ainda se torna muito caro. Isso que encarece o processo, doutora? É o produto? É o produto. O produto chega muito caro ao profissional? O produto chega muito caro. Lá em Portugal eu trabalho muito com fio, muito mesmo, mas lá o fio ele é muito mais barato que aqui. Olha só. Na Coreia eles jogam fio fora. Nossa! na Coreia... Joga aqui pro Brasil, né, doutora? Na Coreia, aqui a gente vai, insere, vai e volta para aproveitar ao máximo o fio. Lá eles cortam, jogam fora e colocam um monte. Nossa. Então, assim, o produto aqui no Brasil, ele ainda chega caro. Então, assim, para indicar o tratamento dos fios, ele tem que ser bem indicado, né? O paciente tem que ter esse efeito duradouro, tem que gostar do resultado. E eu tive passou pela minha cabeça o seguinte: o fio, no caso, como ele faz no caso de tração, que você consegue tracionar e ter essa sustentação depois com essa produção de colágeno, eu acredito que é uma prevenção. Você evita um procedimento cirúrgico, né, doutora? Sim, dependendo do grau de flacidez, né, a gente vai fazer essa retração, lembrando que a gente não tem corte de pele, né? Então, quando o paciente tem uma flacidez já um pouco mais... importante mesmo, bem aparente. Aí tem que ir para o procedimento cirúrgico. Agora, para fazer prevenção, existem tratamentos mais baratos. Olha só. Né? Então, se é um paciente que não tem um grau de flacidez moderada, um grau de flacidez leve, ou não tem flacidez e não quer ter, aí a gente indica outros procedimentos com o custo-benefício melhor. Isso me chamou a atenção para mais uma pergunta, um questionamento. Doutora, a partir de qual idade
tudo depende também de como você está fisicamente. A idade cronológica, né, ela não tem Abandona? a ver. Adoro isso! Ela não tem a ver com a idade física e às vezes mental, né? Com certeza. Então, assim, não tem receita de bolo, não tem idade. Na anamnese, na consulta, eu pergunto a idade para as minhas pacientes para mim ter uma noção do que indicar, para mim ter uma noção do grau de flacidez daquela paciente, né? Então, eu tenho pacientes de 40 anos que têm a indicação, tem pacientes de 40 anos que não têm indicação, ou pacientes até de 60 anos. Eu tenho uma paciente de 60 anos que a gente só faz tratamento de qualidade de pele nela. Olha só! Então, muito... Mas, doutora, geralmente essas pacientes que estão, assim, bem nesse momento da vida, já começaram a se cuidar muito antes, né? Já fazem tratamentos periódicos. A gente tem que lembrar que o envelhecimento não para, né? Então, a gente faz um tratamento, faz outro, consegue melhorar aquilo que já está ali instalado, aquela flacidez que já está ali instalada. Mas a gente precisa continuar os tratamentos para que essa flacidez não venha a piorar, progredir de novo. Doutora, sabe o que é sempre importante a gente passar de informação para quem está nos assistindo e fica curioso para saber, para dar esse passo, né, em direção à sua autoestima, é sobre o pós. Tipo, fala fios de PDO, você entende que é um procedimento invasivo. E quanto tempo para você recuperar? Mas eu vou pedir para a doutora segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com a resposta da doutora Camila Cândido. Estamos de volta com este programa espetacular. Eu sempre adoro dar dicas, né, doutora, para as pessoas se sentirem melhor, se olharem no espelho, ter autoconfiança. E a doutora Camila Cândido sempre vem aqui trazer essas informações maravilhosas. Doutora, você ama o que faz, né, e se especializou em estética facial e está aqui hoje proporcionando aí todas esses procedimentos que devolvem essa autoestima e essa autoconfiança para as mulheres. Sim. É realmente um propósito maravilhoso, né? É delicioso, a gente poder conseguir tirar o sorriso de alguém, né, conseguir a pessoa, depois de um tempo, voltar lá no seu consultório e falar, agora eu tô mais animada, né, Com certeza. Então, assim, envolve muita coisa, né, não é só a estética. Envolve muita coisa. E isso é muito gostoso, muito prazeroso. Devolve a felicidade na vida da pessoa, não é verdade? A pessoa se gosta mais. Então, eu acho que todos os outros setores da vida melhoram. Então, é algo que a gente precisa estimular as pessoas. Porque hoje temos recurso para tudo, né? Você não precisa se sentir assim. Não. Você pode ir lá, fazer uma consulta, identificar quais são os pontos que você pode se valer das técnicas que existem hoje, né? Para melhorar. Sim, a variedade é bem grande, né? Então, assim, a gente tem indicação para várias coisas, inclusive aquilo que eu gosto sempre de falar, eu gosto de falar aqui, falo com os pacientes, que existe tratamento para todo investimento que você possa fazer, né? Inclusive, vem novidades aí. Olha! Eu vou fazer aí um negocinho bem legal. Depois a gente fala aqui, vamos gerar uma curiosidade. Olha, já gostei, doutora, já gostei. Uma oportunidade. Exatamente. Que maravilha. Então, assim, toda mulher pode fazer, né? Não é harmonização, ela começa pela pele, né? Então, às vezes, você está se olhando no espelho, eu tô velha, tô opaca, tô sem brilho. Você vai lá, faz um skin buster e já tá maravilhosa. Então, volta aquele vício, né? Você se olha e já se gosta. Exatamente. Então, são detalhes, né? Para nós profissionais, eu que amo, adoro, me dedico bastante. Muito. Para poder... Inclusive, acabou de chegar de um curso, né, doutora? Acabei de chegar de vários cursos, né? Que eu aproveitei a viagem, fiz bastante curso. E, assim, o pouco de resultado que a gente consegue proporcionar para aquele paciente, para ele é muito grande. Com certeza. Então, assim, é muito satisfatório. Eu imagino. Doutora, finalizamos o bloco anterior, estávamos aqui
passando várias informações importantes sobre o fio de sustentação, principalmente os novos agora, que são os fios de PDO e PLLA. É um procedimento invasivo, então existe essa preocupação com o pós. Sim. Né? Como é que funciona a recuperação? Como é que é esse trâmite, esse procedimento? Olha, o pós é tranquilo, né? É um procedimento que não é dolorido, ele se torna um pouco desconfortável a hora que vai passando a anestesia, pelo tracionamento dos tecidos, mas também é super tranquilo. Tolerável. Assim. Tolerável, super. Costumo falar para os pacientes que o pós é a fase monstrinho. Por que é a fase monstrinho? Porque você vai formar ali umas preguinhas, né, no levantamento do tecido, até se acomodar direitinho para poder ver o resultado final, né? Olha, é bom falar sobre isso, Sim. Porque muitas se assustam, né? Depois, vai ficar aqui sobrando essa pele ou repuxado, alguma coisa assim. Eu já ouvi algo sobre isso, mas não, o resultado você tem ele bem depois. Sim. E tudo se acomoda, fica perfeito. Sim, as pacientes levam tudo por escrito, eu fiz assim até desenhadinho os dias para que a paciente olhar e falar, não, é normal, né? Sim. Faz parte. Então, é um procedimento que o paciente precisa se programar em relação a esse pós, mas nada que seja dolorido, desconfortável. E quantos dias assim, vida normal? Então, a vida normal... Desde que você saiu do consultório? Desde que você sai do consultório, lembrando que eu trabalho com uma técnica que eu gosto de manter ali uma contenção. Então, o paciente fica ali com uma fita. Eu gosto de manter essa contenção pelo seguinte. Nós fizemos uma tração, nós estamos contra a lei da gravidade, né? Então, a gente vai andar, a gente vai falar, a gente vai mastigar. E essa contenção, ela mantém a pele ali bem tracionadinha, onde a gente deixou até que ocorra essa cicatrização. É como se fosse 2 papéis com cola, né? Quando a cola está molhada, você consegue movimentar e ele escorrega e ele vai ficar fixo a hora que aquela cola secar. Então, eu faço mais ou menos essa analogia para o paciente entender que é importante ficar quietinho e ficar com essa faixinha de contenção uns dias. Olha, eu também entendo que seria necessário, né? Alguns profissionais não fazem essa contenção, né? Sim. Mas eu acho bem legal também. Sim, acho que é importante. você se sente mais à vontade, né? Eu acho que quanto mais a gente otimizar o tratamento, quanto mais a gente conseguir de resultado, quanto mais durabilidade a gente consegue, é melhor tanto para o profissional quanto para o paciente que está fazendo o investimento. Então, são detalhes que parece que faz pouca diferença, mas faz bastante diferença. Doutora, mais uma perguntinha, né? A gente sempre traz as perguntinhas aqui, que são mais feitas. Sim. Os fios de PDO, existe locais que a doutora tem mais indicação? Sim. Os fios de PDO, contração, que são os com as garras, né? Nós usamos normalmente em terço médio, terço inferior e pescoço, né? Maravilhoso para tratar a região do pescoço também? Do pescoço. Pescoço é uma região difícil de tratar, né, doutora? Existe poucos recursos para pescoço. E quando já existe uma reclamação, um envelhecimento do pescoço, é algo que sim que você luta contra com poucos recursos. É porque o pescoço a gente tem ali a pele muito fininha, né? Então, assim, dependendo do paciente, a gente precisa reestruturar aquela pele para depois fazer a tração com os fios. Né? Então, são casos e casos, mas é onde a gente mais utiliza. Olha que maravilha. Mandíbula, né? A gente tem, nós mulheres, né, temos muita reclamação dessa linha de marionete, Sim. do jaw. Então, a gente faz a marcação dessa linha da mandíbula com os fios. Olha que maravilha. Fica muito bonito. Os lisos, né, que já são os fios que só fazem o estímulo, eu trabalho bastante em região de olheira, sulcos nasogenianos, né? E essas linhas de marionete quando elas já estão quebradinhas, quando elas já estão marcadas. Então, são os lugares que a gente mais usa.
pálpebra superior também, para manter, né, ela levantadinha. Os de PDO também, de tração, a gente usa bastante para fazer o Fox Eyes. Isso. O levantamento da sobrancelha. Que virou moda, né? Virou moda, mas moda. Eu gosto de ser verdadeira, né? Sim. São poucas as indicações para esse procedimento. Olha só. Então, nem todo mundo vai ter um resultado, doutora? Não, nem todo mundo vai ter o resultado. É aquela questão da expectativa, né? Sim. Versus o que o procedimento pode alcançar. Então, tudo isso que eu falei não é para todos os pacientes e nem todas as indicações. Olha, maravilha. O que é melhor nessa questão de lidar com o paciente é ser o mais verdadeiro possível, porque a expectativa do resultado é muito grande, né, doutora? Sim. Então a pessoa vai lá esperando uma transformação, um super levantamento do olhar, e daí quando não tem o retorno que ela imaginou, não é verdade? Sim. Ela fica insatisfeita. Sim, a conversa inicial ela é fundamental para o planejamento, para a expectativa, para o paciente, para o profissional entender o que o paciente busca, né, para não gerar frustrações. Porque hoje em dia o que a gente mais recebe em consultório são pacientes que já fizeram um procedimento em algum lugar e tem alguma queixa. Sempre, né? Tem uma queixa, doutora? Sempre tem uma queixa, mas nem sempre a culpa é do profissional, né? Entendo. Às vezes é o próprio paciente que não entendeu o que o profissional quis propor, né? E às vezes ali não houve um entendimento de ambos. Exato. Então é só uma conversa bem feita, né? Que não tem nada que não há resultado. Que maravilha. Doutora Camila, a doutora é especialista em estética facial, como eu já falei várias vezes, então trabalha com vários procedimentos e sempre me fala que gosta de usar muito associação. Sim. Então, no caso dos fios de PDO, quais associações que geralmente a doutora usa também para ter um resultado bem legal? Tá. Em relação às associações, por que a gente associa? Porque a gente tem pilares diferentes do envelhecimento, né? Então, a gente tem a gordura, a gente tem o osso, tem a pele, tem o caimento. Então, assim, cada caso é um caso. Então, por exemplo, se a paciente tem indicação para fio de PDO e ela não tem a sustentação óssea, eu vou precisar associar com ácido hialurônico para criar essa sustentação óssea, para a gente conseguir ancorar esses fios, né? Sim. Então, assim, eu não vou pegar o paciente e preencher todo o paciente, né? Inchar aquele paciente, inflar aquele paciente de ácido hialurônico. Então, eu vou usar os pontos mais profundos, que é a estrutura óssea, para mim adaptar. Outra associação muito comum também é o ultrassom microfocado, né? Que já falamos aqui no programa. Exatamente. Que a gente vai fazer a indicação para poder tonificar, levantar. Mas por que se vai usar o ultrassom para levantar e o fio? Porque a gente vai utilizar em uma profundidade, o outro a gente vai usar em outra profundidade, né? Então, são pilares de tratamentos diferentes. A questão do pescoço. Se a pele é muito fininha, provavelmente eu vou utilizar ali um bioestimulador líquido, né? Um Radiesse, um Sculptra, o Eleva, que eu gosto bastante, para criar espessura e depois tracionar com os fios. Então, sempre tem a cerejinha do bolo. Sempre. E quando você associa, sempre melhora, né? Como a doutora fala. Sim, claro. É porque tem as causas, né? Não são iguais para todos, né? Há pacientes que têm falta de ancoragem óssea, há pacientes que às vezes acham que precisa de muita coisa e é só um detalhezinho. Exatamente. Que maravilha. Doutora, falou durante esse nosso bate-papo em relação ao investimento, né? Algo que, lógico, existe muitos tratamentos, mas a parte financeira sempre é importante. Sim. A doutora falou, olha, é um investimento que você precisa realmente se programar para ver se é necessário, porque não é algo inexpressivo. Mas, doutora, se programando, cabe no bolso, né? Claro, dá para fazer. Sim, e temos, assim, muitos tratamentos
não são poucos, são bastante tratamento que a gente consegue fazer, consegue tratar, consegue resolver e não é nada muito caro. Sim. São tratamentos mesmo baixo custo, né? Depois a gente pode falar bastante ainda sobre, por exemplo, o PRF, que é o tratamento que a gente tira o sangue, centrifuga, injeta as plaquetas. E são tratamentos assim que tem um custo, tem um resultado e um custo-benefício, diríamos assim? Custo-benefício. Inclusive vai estar lá na minha novidade. Olha, eu já estou super curiosa, doutora, parece novidade. Vamos trazer aí essa informação para os nossos telespectadores no próximo programa. Sim, claro, já podem ir entrando em contato que a gente já vai falando sobre. Olha que maravilha. Doutora, adorei saber mais sobre fios de PDO. É uma técnica que eu gosto muito, já me utilizei e tive um resultado assim muito bom mesmo, super indico e quero fazer de novo, inclusive, mas sempre teve muita discussão sobre o indicação para sim ou para não. Uns gostam muito, outros não. Uns falam que não dá resultado, outros falam que dá muito resultado. Mas eu acredito que foi tudo como a doutora falou. Tudo depende do paciente, né? Depende da indicação, né, correta. Depende do próprio profissional, que às vezes não domina a técnica, né? E infelizmente faz por fazer, às vezes, e acaba que a gente não... Infelizmente acontece, né, doutora? Então, assim, todo procedimento que a gente tem no mercado tem resultado, todos. Agora vai depender da indicação de cada um, da associação, né, o que um pode otimizar o outro, e sem medo, assim, eu só tenho isso para gastar, o que eu posso fazer? Vamos resolver. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. E aguardando ansiosa a próxima. Sim, obrigada, eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.